Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Susete Francisco, Marta Meitinho Oliveira. Eu sou David Santiago. Viva, bem-vindos ao Poder Público desta semana. E uma semana depois já quase tudo foi dito sobre o orçamento do Estado para 2025. Só falta mesmo o PS dizer se viabiliza ou não a proposta que foi conhecida precisamente na quinta-feira passada. Pedro Nuno Santos acabará com o suspense na próxima segunda-feira. Já Miranda Sarmento, que bateu o recorde de apresentação orçamental com um registro olímpico inferior a 1 hora, embora ele tenha tido como ajuda a nova regra do limite às perguntas feitas pelos jornalistas, foi bem menos lesto a dar a conhecer as previsões para a evolução da despesa e da economia, que foram conhecidas também no início desta semana e que dão pelo nome bruxelense de Plano Orçamental Estrutural de Médio Prazo. Sobre este tema já lá iremos. São José começava por perguntar se é vantajoso para Pedro Nuno Santos levar a decisão do PS sobre o Orçamento do Estado à reunião da Comissão Política, ou seja, se para ele será benéfico a partilha do ónus da decisão com este órgão, tendo em conta as divisões que vamos sentindo no PS. Ele é obrigado a levar a decisão à Comissão Política. O artigo 54.2, a linha C, diz expressamente, dos estatutos do PS, diz expressamente que compete à Comissão Política dar a orientação política ao grupo de representantes parlamentares e perante de si responsáveis. Todas as grandes decisões estratégicas do PS, que é um partido com uma direção colegial, a decisão é da Comissão Política. Portanto, por exemplo, quando António Costa fez os acordos de 2015 com o PCP e com o BE, pediu autorização à Comissão Política para negociar, como agora o Pedro Nuno Santos foi mandatado pela Comissão Política para negociar. Depois, a seguir, discutiu o assunto com o grupo parlamentar, como o Pedro Nuno Santos fez agora, e depois voltou à Comissão Política para a Comissão Política votar a decisão. Pronto. Portanto, isto faz parte das regras. Mas a minha pergunta é se politicamente lhe dá jeito. Agora, politicamente dá-lhe jeito, porque já se percebeu que ele, por ele, queria chumbar o orçamento desde o início e, portanto, ter o respaldo de uma decisão de viabilizar ou de chumbar da Comissão Política, ter esse respaldo do órgão colegial, que tem menos ondas de choque internas. Agora, de facto, politicamente, neste momento, Pedro Nuno Santos está muito fragilizado como líder. Porque ele deixou-se enrolar, de certa forma, atascar numa tensão interna que, quanto mais tarde a decisão surgir, mais prejudica a liderança dele. É evidente que isto não é motivo para ele se demitir, não será, mas ele já teve até uma atitude um bocado incompreensível num partido como o PS, foi a semana passada, no fim de semana passado, ter mandado calar os dirigentes que discordam. Olha, esse partido que em Portugal sempre teve liberdade interna e discussão interna e opiniões diferentes. E um bom exemplo é o próprio Pedro Nuno Santos, não é? Claro, o próprio Pedro Nuno Santos, até como ministro, discordava do primeiro-ministro, não é? E líder do partido. Portanto, lembremos-nos dos episódios do aeroporto construído por despacho, que ele depois foi obrigado a deitar abaixo. Portanto, como breve tempo como comentador também numa televisão, criticou o orçamento de Fernando Medina. Portanto... e o Fundo Medina, que era a grande medida do orçamento. Portanto, ele de facto está-se a deixar enrolar numa situação que só o prejudica, prejudica então, a imagem do PS. Só mesmo para terminar, mas poderá ser salvo, digamos assim, pela Comissão Ele será Política, sempre não é? salvo pela Comissão Política, porque a decisão é da Comissão Política, nunca será dele. E, portanto, quer dizer... Eu digo salvo desta situação em que ele se colocou, não é? Quando houver uma posição, há uma posição. Esta confusão acaba. A reboque disso, o Chega, ou relacionado com isso, o Chega voltou esta semana a anunciar um voto irrevogável contra o orçamento,
Presumindo que André Ventura não vai revogar o que revogou, por exemplo, há escassas semanas, numa decisão idêntica, Suzete, acreditas que esta posição do Chega vem dificultar os planos de Pedro Nuno Santos e favorecer Montenegro? Eu pergunto isto porque, se o PS queria encostar o Chega ao governo, bem sabemos que o Primeiro-Ministro queria tudo menos depender do Chega. Bom, acho que, sobretudo, este quadro final que se está a desenhar aqui na aprovação do Orçamento do Estado vem colocar mais pressão sobre o PS, na medida em que deixa muito nítida a imagem de que o orçamento está, de facto, nas mãos dos socialistas. Nunca deixaria de ser assim, simplesmente torna muito evidente este quadro. Isso ajuda à narrativa do governo e à narrativa de Luís Montenegro de responsabilização do PS, sobretudo num quadro em que o PS eventualmente venha a decidir pelo chumbo do orçamento e como já avisou o Presidente da República, consequente crise política. Portanto, sim, nessa medida acho que beneficia o governo. Embora Luís Montenegro criou-se aqui esta situação com os encontros com o Chega, que não se percebe muito bem qual era o objetivo, portanto essa criou aqui algum ruído nessa imagem do governo de não querer de se descolar do Chega. Mas ainda assim eu acho que a história do Orçamento do Estado pode não acabar na segunda-feira, porque se eventualmente o PS decidir que chumba o orçamento, suspeito que o não irrevogável de André Ventura ainda volta a ser revogado e que ainda vamos ouvir André Ventura admitir viabilizar o Orçamento de Estado e surgir um bocadinho como o salvador da situação e da estabilidade do país. Portanto, acho que as coisas não ficam necessariamente totalmente fechadas na segunda-feira. Ele quando revogou da outra vez, revogou precisamente a dizer que era para evitar uma crise política. Portanto, era essa a justificação quando revogou agora há 3 semamas. E havendo um não do PS ao orçamento, então fica criada a situação para voltar a fazer esse discurso. O PS tem uma situação difícil, seria difícil para qualquer partido da oposição, qualquer que ele fosse. A divisão que tem sido patente no PS é prova disso mesmo. Vamos ver o que é que o PS decide, mas pode ainda não ser o fim da história. Temos como convidada para o programa de hoje a Marta, que é a diretora adjunta do Público, e para falar em concreto sobre o orçamento, eu perguntava-te porque Miranda Sarmento fez uma proposta que aumenta a despesa, baixa a receita, tem medidas favoráveis a variadíssimas fatias importantes do eleitorado. E soube-se, entretanto, que o Ministro concentra a evolução mais significativa da despesa nos anos de 2025 e 2026 para depois apertar em 27 e, sobretudo, no último ano da legislatura, que é em 2028. Perante este quadro, estamos aqui à frente de um orçamento que é de combate político e a pensar em eventuais eleições antecipadas? Bem, eu acho que nitidamente sim. O que me parece é que houve uma necessidade de dar uma resposta rapidamente e também é esse o argumento que o Governo tem explicado, portanto acho que o Governo também não esconde propriamente isso. Houve necessidade de dar uma resposta rápida àquilo que o Governo considerava que eram os problemas deixados junto de alguns setores da função pública pelo Governo anterior, nomeadamente professores, também no setor da saúde e das forças de segurança e, portanto, resolver estes problemas, que é uma faixa sempre muito importante de despesa pública, implica logo um salto ali na despesa pública quando isso se reflete nas contas e vai se refletir no ano inteiro de 2025. Mas depois é permanente, não é? Certo, e é permanente e fica lá, mas o maior impacto nota-se agora. Agora, o Governo também tem dito, e é um argumento que joga a favor do Governo e que é verdadeiro, que
o perfil de despesa que o Governo tem que fazer, que o Estado tem que fazer para gastar e usar as verbas do PRR, tem um perfil que coincide um bocado com esta questão legislativa, que é, Portugal tem que usar o PRR e tentar usar o máximo de PRR até 2026, o que calha no meio da legislatura. E, portanto, o Ministro tem argumentado que se nós retirarmos as verbas do PRR quando analisamos a despesa pública, ela até desce em percentagem do PIB e, portanto, que deveríamos tirar isso da equação quando analisamos. Também entra agora a componente dos empréstimos, ou seja, até agora era mais a componente a fundo perdido e agora também começa a ver-se mais, a sentir-se mais essa. Portanto, de facto, o perfil, só por causa da execução do PRR, o perfil de despesa acabava por influenciar aqui um perfil mais gastador no início da legislatura, se ela for feita de forma completa, do que nos últimos 2 anos, que é quando nós estamos habituados a ver os governos a trabalhar, digamos assim, entre aspas, para as eleições seguintes e que, portanto, nessa altura normalmente gastam mais. Este governo tem uma situação política completamente diferente de um modelo clássico, não é? De um quadro clássico de legislatura e, portanto, tinha que fazer ao contrário. E está-se a notar precisamente isso. Agora, eu também acho que, e tu começaste a tua apresentação a dizer que já sabe muita coisa sobre o orçamento, mas eu acho que se está a saber muito mais, porque sobretudo desde segunda-feira, não é? Sim, sim. E há aqui questões que são relevantes. Por exemplo, em matéria de função pública, nós temos aqui 2 mensagens contraditórias, que é esta que nós tivemos um governo que até agora esteve a dar, digamos assim, a camadas importantes da função pública algumas das reivindicações, a atender a algumas das reivindicações dos últimos anos. Isto vai se refletir nas contas deste ano. Este orçamento reconhece um aumento da despesa com o consumo público e reconhece essa como uma das principais componentes até para o crescimento da economia. E depois o que nós temos ficámos hoje a saber, através de uma notícia publicada pelo Jornal de Negócios, que entretanto já foi confirmada, que o Governo decidiu congelar as contratações na função pública. Isto parece uma inversão de tendência e parece até uma mensagem contraditória, porque se andamos a prometer que vamos contratar mais médicos de família, que vamos ter mais professores, é um pouco estranho ao mesmo tempo congelarmos as contratações na função pública, sabendo nós que em anos anteriores, quando se adotou esta medida, depois, quando se analisava setor a setor, faziam-se distinções. É possível congelar num lado ou até cortar num lado, mas abrir e deixar aumentar. Portanto, ainda há muito para saber sobre este ponto. Sim, mas há uma aqui. inflexão face ao que vinha dos governos de António Costa de reforço da administração pública, não é? E aqui, já agora, dou também aqui a minha opinião neste caso, se calhar aqui o que o governo pretende não é tão se calhar não é reforçar ou dar força à função pública, mas deixá-la contente. É que já existe. Sim. Pronto, mas isto para dizer o seguinte, que mas isso também deixa-me só acrescentar uma coisa. Isso pode sim. ser a administração central pura e dura, não é? Que é congelada, a admissão. Mas as carreiras especiais, como médicos e professores que têm um estatuto especial dentro da função pública, terem outra política, como estavas a dizer. Sim, não é? sim. Normalmente os governos depois até reequilibram dentro da administração pública onde é que querem ter mais pessoas e onde é que querem ter menos pessoas. Vamos ver o que é que acontece. De qualquer forma, isto é diferente daquela mensagem que nós temos tido até agora. Nós até agora estávamos, toda a mensagem do governo era: nós vamos atender a todos aqueles pedidos que nós considerámos que eram justos dentro dos vários setores da administração pública e que precisávamos de atender no imediato para resolver os problemas que existiam do tal caos nos serviços públicos que o PSD identificava e que agora quer resolver. E, portanto, a resposta a esta tua pergunta sobre se temos aqui um perfil a trabalhar para as eleições agora era muito mais óbvia na semana passada do que hoje. Muito que agora. À medida que os dias vão passando, nós vamos ter um bocadinho mais de informação sobre o tipo de políticas que o governo quer seguir no médio prazo, caso tenha condições políticas para o fazer. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Marta, continuo contigo, porque o Ministro das Finanças, o atual Ministro, que enquanto Ministro Sombra das Finanças de Rui Rio, que era o chamado Centeno do Rui Rio, e já depois como líder parlamentar do PSD, ele centrava muito as suas críticas aos governos de António Costa na incapacidade de colocar a economia a crescer de forma consistente e falava variadíssimas vezes em estagnação económica crónica. Os números que constam do plano de médio prazo revelam que Sarmento estima agora crescimentos do PIB muito abaixo do que previa no programa eleitoral da AD,
ao ponto de, no último ano da legislatura, em 28, a estimativa apontar para uma evolução que se fica por cerca de metade daquilo que era a expectativa criada pelo programa eleitoral. Como é que explicas estas diferenças tão significativas? Eu acho que há aqui uma questão técnica para explicar isto, que o Ministro explicou também na conferência de imprensa quando apresentou o orçamento e explicou ontem numa entrevista que deu à SIC, no Negócios da Semana, em que falou um bocadinho sobre qual é que é o método que se usa para fazer estes cálculos. Bem, no próprio orçamento, na apresentação, na conferência de imprensa, relativamente só a 2025, ele admitiu que o cenário do governo de crescimento económico era conservador. E, portanto, ele ao admitir que é conservadora, está ali também a dizer-nos que a probabilidade de poder ser melhor é maior do que a probabilidade de ser pior. Esse era o truque dos governos do Costa e do Centeno, não era? Pronto, isso é um dos riscos depois. Na altura ele até disse, e eu entretanto fui verificar, e é mesmo assim, as entidades que acompanham a economia portuguesa e que fazem previsões para Portugal, as que fizeram mais recentemente, que foram o Conselho das Finanças Públicas e o Fundo Monetário Internacional, e que portanto fizeram previsões muito perto da altura em que o Governo também apresentou, e portanto com a mesma informação à partida, apresentam previsões melhores para o crescimento do PIB para 2025 do que o próprio Governo. Portanto, de facto, o Governo foi conservador. E, portanto, agora pode, e usando uma expressão que se usava muito no tempo, quando Mário Centeno era Ministro das Finanças, pode fazer um brilharete no crescimento. Depois, há aqui uma questão para os anos seguintes que tem a ver com o método com que se faz esse tal documento com uma linguagem muito bruxelense, que eu não consigo memorizar o nome. Não é fácil, é o Plano Orçamental Estrutural de Médio Prazo. Isso, pronto. Então, as contas aí são feitas da seguinte forma. É como se o Governo não tivesse nenhuma medida para apresentar. É só aquilo que decorrer do próprio ciclo económico e da atividade económica e, portanto, naturalmente, as previsões têm que ser mais baixas. E lá está, nessa entrevista que ontem o Ministro deu ao Negócios da Semana, ele próprio já admitia que o crescimento seria seguramente superior. Ele garante que será, não é? Ele garante que será porque ele acredita que com reformas estruturais que o Governo tem planeadas que conseguirá fazer com que a economia cresça mais. Também argumenta que as reformas estruturais, muitas delas não passam pelo Parlamento, mas muitas delas também passarão com certeza pelo Parlamento. Mas o problema é esse, não é? Sem maioria para aprovar um orçamento. Mas ele próprio também argumenta isso e dá um exemplo, por exemplo, com a questão de melhorias em licenciamentos de atividade económica, construção, outros tipos de setores que muitas vezes precisam de medidas para desburocratizar os setores e que acabam por acelerar a economia. Sim, o risco disto é, na minha opinião, é que Miranda Sarmento está cada vez mais parecido com Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças. Já são várias coisas, é bastante conservador na economia. Mário Centeno era bastante conservador na questão orçamental. Hoje também ficámos, entre ontem e hoje, ontem o EC deu essa informação e, entretanto, o próprio Ministro também já reagiu a ela, que é que o nível de cativações é muito grande. O Ministro é, aliás, um valor recorde. O Ministro explica que é verdade que o nível é grande, mas que os ministros setoriais têm mais autonomia e não dependem do Ministro das Finanças para descativar. Mas quer dizer, lá em casa ninguém percebe isto, não é? As pessoas olham para se o número é grande ou pequeno. Ninguém vai... Se calhar tinha sido preferível na conferência de imprensa ter falado deste tema, porque assim ele controlava a mensagem. Sim, não controlava a narrativa e não vai... Exato, controlava a narrativa e agora não... Agora fica a ideia do número grande. E, portanto, pronto, parece cada vez mais parecido com Mário Centeno, o que não é necessariamente mau, porque em termos orçamentais Mário Centeno conseguiu... As coisas foram andando. Conseguiu Embora grandes conquistas. Do problema dos serviços públicos, inclusive é o PC do problema dos serviços públicos ter sido criado pelas cativações de Centeno e, portanto, resta saber... Vamos ver se Miranda Sarmento tem condições políticas e depois também económicas para conseguir um equilíbrio melhor, que é um brilharente das contas públicas, sem prejudicar os serviços públicos. Outro dos temas políticos dos últimos dias que passa pela troca de acusações entre Montenegro e Ventura sobre o alegado convite que o primeiro-ministro terá feito ao Chega para integrar o governo em troca da aprovação do orçamento. São José, o passado de Ventura deve levar-nos a crer mais na sua palavra ou na falta dela? Eu não sei se é falta de palavra ou se é palavras a mais que se atropelam na boca. As duas coisas. De manhã, à tarde e à noite. Quanto a este episódio, eu custa-me a crer, primeiro,
reuniões entre um primeiro-ministro e os líderes partidários que estão no Parlamento são normais, ocorrem com todos os governos, faz parte da relação com a oposição, com o estatuto da oposição. Há um partido líder da oposição, mas o Chega também tem um grupo parlamentar muito expressivo e, portanto, expressivo, que até fala demais, mas expressivo no peso, não é? 50 deputados. Portanto, é normal, pelas regras, que haja reuniões entre eles e que não sejam publicitadas, nem sejam do domínio público. Isso não são reuniões secretas, são os encontros normais. Nem todas as reuniões de um primeiro-ministro são publicitadas, como nem todas as reuniões do Presidente da República são publicitadas. Depois, temos o fenómeno particular de Ventura, não é? Ventura faz questão de falar demais, está sempre em bicos de pés a acenar com as mãos para ver se os jornalistas o passam na televisão e, portanto, tem aqueles ataques, aqueles recuos, aqueles à frente sobre as suas posições e sobre as negociações. Eu custa-me a crer, conhecendo e observando o desempenho de Luís Montenegro como primeiro-ministro e até como líder partidário, custa-me a crer que ele tivesse a ingenuidade de dizer a André Ventura que depois lá para a frente ainda vai para o governo. Não... Até porque isso contrariava ou não ao Chega, não é? Contrariava toda a atitude estratégica e tática que ele tem tido perante o Chega. E sobretudo, ele sabia que corria o risco de sair de lá com o Ventura a falar de um acordo de governo. Portanto, eu duvido que ele o tivesse feito. Pode até ser o wishful thinking de André Ventura, que se calhar mandou umas bocas sobre não sei que devíamos ter feito governo e não sei o quê. O primeiro-ministro lhe ha dado uma resposta ambígua e ele interpretou aquilo na cabeça dele como um eventual convite. Eu acho este episódio todo lamentável. Isso é um cenário benigno. Isso é um cenário muito benigno. Sim, eu até estou a querer ser... salomónica, não é? Estou a querer ser simpática. Agora, isto é um episódio que só prejudica André Ventura, porque ele passa por estar a inventar uma coisa, porque depois ele já ter dito tudo isso ao contrário. É muito pouco credível o que ele diz, não é? Eu mesmo nesta decisão de votar contra o Orçamento de Estado, nós ainda vamos ver se isto não muda, não é? Sim, era o que dizia a Suzete, veremos, não é? Neste momento está assim, mas a gente não sabe, daqui até novembro. Portanto, eu acho que é um episódio lamentável que só prejudica o Chega em termos de imagem pública, acho eu. A este propósito, Suzete, o Primeiro-Ministro, achas que ele fez mal em realizar estas reuniões discretas com Ventura? Ou seja, este episódio, por um lado, se fez mal e, por outro lado, achas que este episódio servirá de lição a Luís Montenegro no que a Ventura diz respeito, sobretudo também já depois do episódio da eleição para Presidente da Assembleia da República? Sim, suspeito bem que Luís Montenegro não se mete noutra tão depressa. Acho que não correu bem ao governo, independentemente de ser normal que um primeiro-ministro receba figuras em São Bento em reuniões que não são publicitadas, nomeadamente líderes partidários, havia ali a circunstância de o governo estar a ter reuniões públicas, haver uma negociação pública com o PS. Portanto, o facto de saber também estavam a decorrer reuniões, vamos chamar-lhes menos públicas, com os partidos à direita, cria aqui alguma falta de clareza quanto ao que se estava a passar e quais eram as intenções. Mas Montenegro queria fazer esse tipo de reunião também com o PS. O PS é que exigiu que fossem publicitadas. Mas o resultado final é que havia uma negociação absolutamente pública com o PS e havia negociações não tão públicas
com a direita. E acho que isso criou uma certa imagem ao governo de que havia aqui uma posição para fora, não é? De que o principal parceiro para negociar o orçamento era o PS, mas depois havia ali alguma tentativa de negociar por outras vias, o que não tem nada de ilegítimo. Isso não tem absolutamente nada de ilegítimo que o governo tente, nos vários tabuleiros possíveis, aprovar o orçamento. Mas colidiu ali um bocadinho, parece-me, com o que era Mas o próprio a mensagem deixa-me só do interromper governo. para dizer isto. O próprio Primeiro-Ministro, na entrevista à SIC, confirmou, no fundo, que tinha havido contactos telefónicos naqueles dias imediatamente antes da entrevista, entre a última contraproposta do PS e a entrevista. Portanto, há sempre esses contactos menos públicos, que é normal, não é? São normais, mas volta à questão que criou-se aqui uma divergência entre uma coisa e outra que era desnecessária. Aliás, isto acabou por criar bastante ruído, depois com as declarações que Ventura veio fazer depois, abriu o flanco às críticas do PS, numa semana em que o governo tinha tudo para liderar a narrativa, acabou ali um bocadinho a jogar à defesa. Enfim, parece tudo um bocadinho desnecessário neste caso. Sim, neste caso Montenegro pôs-se um bocadinho a jeito. Vamos agora ao habitual público e notório desta semana. Começo pela São José. Pois o meu público e notório é uma coisa de que a Marta falou, a notícia, sobre o novo recorde de cativações no Orçamento de Estado, que é para 2.479 milhões de euros, quando em 24 era de 1.235 milhões de euros, portanto é o dobro. Não ponho em questão se é bom, se não é bom, não é isso. Acho graça só ao facto do grande cavalo de batalha do PSD contra os orçamentos dos governos de António Costa. E da esquerda na altura também. Era, mas do PS. Era de todos os partidos, menos do PS. Pronto. Mas o PSD cavalgava contra o orçamento e contra o governo precisamente pelo excesso de cativações. E agora bate o recorde. É só este pormenor de como as coisas mudam quando nós estamos na oposição e quando depois somos governo. Suzete. Eu queria sublinhar um dado que foi conhecido hoje, que a taxa de risco de pobreza subiu pela primeira vez em 7 anos. É uma má notícia, diria que é uma péssima notícia. Um país mais pobre e com mais desigualdade é também um país menos democrático, e isto é um sinal de que alguma coisa está a falhar, a juntar a outros dados, nomeadamente o imenso número de pobres que há em Portugal, está a falhar neste capítulo, e queria sublinhar o papel essencial que a educação tem que ter aqui. Não sei se está a ter a devida atenção. Isto não é um problema, é um problema estrutural, não é um problema deste ano ou do anterior. Há dados que demonstram que uma família pobre demora 5 gerações a ultrapassar essa situação até conseguir chegar ao salário médio, que é um dado muito impressionante, e parece-me que é essencial agir para mudar este estado de coisas. Marta? Olha, eu também vou aqui um bocadinho para o Ministro das Finanças e para a conferência de imprensa dele, estando tudo ligado, e o Ministro das Finanças esta semana é que está na Berlinda. Mas para assinalar uma expressão que ele ontem usou na entrevista que deu à SIC, para classificar a conferência de imprensa, que demorou pouquíssimo tempo, e ele disse que foi sucinta. E de facto foi sucinta, porque nós já descobrimos pelo menos 3 coisas que ficaram fora da conferência de imprensa, que foram as cativações, o facto do Governo ainda até ao final de outubro querer reunir com o terceiro e último interessado na TAP. E a terceira questão que ficou fora é o congelamento da função pública para os próximos anos. Foram algumas das surpresas, embora normalmente nenhum ministro fale das cativações, entendo, também não falava mas é uma pergunta que é sempre feita pelos jornalistas. Mas era sempre sim, quando há tempo. Quando há tempo. Terminamos aqui o programa desta semana, marcamos encontro para a próxima. Até lá. O público fica no ouvido.